Fala, nação vascaína! E aí, pessoal que acompanha o futebol? Olha, a conversa de hoje é daquelas que mexem com o coração, com a história e, principalmente, com o futuro de um gigante. Antes de eu começar a destrinchar essa notícia, eu quero muito saber o que vocês estão pensando. Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque o debate é importante. Bom, vamos lá. Surgiu uma notícia que é uma verdadeira bomba. Uma proposta misteriosa de 2 bilhões de reais que pode simplesmente mudar o destino do Vasco da Gama para sempre. Mas a grande pergunta é, quem é que está por trás dessa grana toda e o que isso realmente significa na prática? Vamos tentar desvendar isso juntos. Para a gente entender essa história complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai mergulhar nos detalhes dessa oferta bombástica. Depois, vamos investigar quem é essa figura misteriosa por trás da proposta. Na sequência, a gente entra na teia de conexões para entender de onde vem tanto poder. Aí, vemos como está o andamento desse acordo e, por fim, a gente tenta projetar o que pode ser o futuro do Vascão. Então vamos começar com um número que está na cabeça de todo mundo. 2 bilhões de reais. Para ter uma noção do impacto, é uma quantia que poderia reescrever a história de qualquer clube no Brasil. E o plano é que esse dinheiro seja investido em apenas 5 anos. É algo realmente gigantesco. Isso, claro, nos leva à pergunta que vale 2 bilhões de reais. Quem, afinal, tem essa bala na agulha e, mais importante, a vontade de remodelar o Vasco de uma forma tão profunda? E olha, a resposta não é nem um pouco óbvia. Ok, vamos para o primeiro ponto. O que de fato está em jogo aqui? O que essa proposta monumental realmente promete? Além, é claro, da montanha de dinheiro. E aqui a gente vê que o plano é muito maior do que só dinheiro. A ambição é total. É reequilibrar as finanças do clube, zerar as dívidas e o mais impressionante, não é só para recolocar o Vasco como um gigante aqui na América do Sul, não. A ideia é projetar o clube para se tornar uma potência mundial. É, literalmente, uma promessa de revolução. E é agora que a história começa a ganhar ares de mistério de verdade. Sabe por quê? Porque a pessoa que está na linha de frente dessa negociação não é quem todo mundo imaginava. Se preparem, porque aqui vem uma surpresa. E aqui está o pulo do gato. Enquanto todo o mercado, toda a imprensa esperava ver os nomes do José Roberto Lamáquia e da Leila Pereira, os donos da Crefisa, na negociação, quem aparece no centro do palco é uma figura totalmente inesperada. Marco Lamáquia, o filho, o herdeiro. Uma jogada de mestre que ninguém estava prevendo. Como a própria fonte da notícia destaca, o nome central é ele, Marco Lamáquia, descrito como o homem com muita grana. Isso é importante porque reforça uma coisa. Ele não é só um representante, um mensageiro. Ele está sendo apresentado como dono do capital, com patrimônio pessoal absurdo para bancar essa operação toda. Tá, mas de onde vem tanto poder financeiro? Para entender a origem dessa fortuna, a gente precisa mergulhar fundo num verdadeiro império, que foi construído pela união de duas das dinastias de banqueiros mais poderosas do Brasil. A origem dessa fortuna é simplesmente impressionante. O Marco Lamáquia é filho do José Roberto Lamáquia, que é o fundador da Crefisa, e da Júlia Faria, que é herdeira do antigo Banco Real. Ou seja, ele é fruto da união de duas dinastias de banqueiros. E para fechar o pacote, a madrasta dele é a Leila Pereira, uma das figuras mais poderosas do futebol brasileiro hoje. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso em números, é coisa de outro mundo. A gente está falando de uma herança que vem da família da mãe, na casa dos 9 bilhões de reais, e mais outros 9 bilhões que vêm do lado do pai. Não é só dinheiro, gente, é a fusão de dois impérios financeiros. E ele não é só um herdeiro que vive de renda, não. O Marco tem um currículo bem pesado no mundo dos negócios. Ele ocupa cargos de diretoria na Crefisa, no Banco Alfa e ainda é sócio em várias outras empresas de investimento. Resumindo, o cara entende, e muito, do jogo do dinheiro. Certo, mas e aí? Tudo isso é só papo, especulação ou o negócio tá rolando de verdade? Bom, as evidências mostram que as conversas estão num nível muito, mas muito mais sério do que a gente podia imaginar. Uma expressão que apareceu e que muda tudo é termo de confidencialidade, ou NDA, na sigla em inglês. Quando um documento desses é assinado, é um sinal claríssimo. Significa que a conversa deixou de ser um oi, tudo bem, e virou uma negociação formal, séria, com troca de informações sigilosas. E essa história não surgiu do nada, viu? O interesse da família Lamáquia no Vasco já é antigo, mas o que antes era só um namoro, uma paquera, agora virou uma negociação intensa, com reuniões a portas fechadas no Rio e, como a gente viu, a assinatura de um acordo de confidencialidade. A conversa agora é para acertar os detalhes finais.
E os assuntos que estão na mesa de negociação mostram bem o tamanho do projeto. Não se trata só de injetar dinheiro no futebol. A discussão envolve modernizar toda a infraestrutura do clube e criar um plano de longo prazo para que o Vasco possa de verdade sonhar em ser aquela potência global que a gente falou. Com tudo isso posto, a pergunta que fica é: o que isso tudo realmente significa para o futuro do Vasco? Vamos analisar as possibilidades e também as dúvidas que, claro, ainda existem em torno desse acordo gigantesco. A visão por trás da proposta é muito clara. Pegar a marca Vasco da Gama, que é gigante, que tem um potencial que está ali, adormecido, e, com o investimento certo, transformar o clube numa força global do futebol. É a promessa de devolver o Vasco para o topo do mundo, de onde nunca deveria ter saído. Só que sempre tem um mais, né? A própria fonte da notícia levanta uma questão bem importante. Existe uma especulação? Será que o Marco Lamáquia seria um laranja? Um testa de ferro? E que, na verdade, quem estaria operando tudo por trás seriam o pai e a madrasta? É uma dúvida que surge. E é natural que surja, dado o poder e o envolvimento que a família dele já tem no futebol. E no fim, a gente fica com essa pergunta que ecoa em São Januário. Uma oferta de 2 bilhões de reais, vinda do herdeiro de 2 impérios, promete uma nova era de ouro. Mas será que esse é o começo de um futuro glorioso ou só mais um capítulo de incertezas na longa jornada de um clube que está acostumado a lutar? A história do Vasco está sendo escrita nesse exato momento. E o futuro, que sempre pareceu tão incerto, agora parece também muito promissor. A resposta, só o tempo dirá.